Salve, salve, amante da língua portuguesa! Estamos ao vivo, você que nos acompanha diretamente do nosso canal do YouTube, que vem acompanhar essa super transmissão aqui da Páscoa da Aprovação. É isso aí! Vamos juntos, a partir deste momento, discutir temas importantes e relevantes para a Polícia Penal do Estado do Ceará. Um edital que está aí em iminência e que eu tenho certeza que se você não começar a estudar o quanto antes, vai pegá-lo de surpresa. Então, sabe o que você vai fazer neste momento? Você vai compartilhar a nossa transmissão. Você vai deixar o like também na nossa transmissão. É muito importante para o nosso trabalho. O algoritmo do YouTube entende que o nosso trabalho é relevante. Então, compartilhe, curta, comente, se você puder aqui, o nosso trabalho, porque com certeza você vai levar daqui pontos importantes para a sua prova. Certo? Se você ainda não segue o Objetivo Concurso na rede social, meu parceiro Anderson vai disponibilizar em algum lugar aqui da sua tela. Deste lado, ele vai colocar aqui o nosso Instagram. Você vai aqui ao nosso Instagram, que está bem aqui. Vai chamar aqui. Aqui, eita, cara, bem aqui, ó. Está o Instagram do Objetivo Concurso. Você vai lá, vai seguir a nossa página. Por lá você vai ter acesso, né, a informações sobre os concursos públicos. É isso aí, professor, eu tenho direito à isenção? Você vai ter essa informação por lá. O concurso são quantas vagas? O concurso saiu, é carreira policial, é administrativa, enfim, tanto faz. Você vai ter acesso por lá, por meio do nosso Instagram. Também muitas dicas rápidas, aqueles flashcards marotos, aqueles mapas mentais também, tudo isso disponível lá para você no nosso Instagram, enfim, várias e várias formas de você saber, por exemplo, a nossa agenda semanal. Como é que eu sei da agenda semanal, Marcelo? Por meio do Instagram. Então, são fontes importantes para que você mantenha contato com o Objetivo Concurso. Se você ainda não segue, passe a seguir a partir deste momento. Então, compartilhe a transmissão, deixa o like, segue a gente, segue a nossa equipe lá, segue a gente, siga-nos lá no Instagram também, só para mantermos aqui o padrão, né? Siga-nos, tanto faz, né? Mas vamos manter aqui o padrão. Siga-nos aqui na rede social e, enfim, venha fazer parte da tribo Objetivo também. Beleza? Massa. Se você percebeu, nós estamos aqui com a Páscoa da Aprovação. Obviamente que você deve ter percebido, certo? Evento este especial para os nossos alunos que irão fazer o concurso da Polícia Penal do Estado do Ceará. Se você é um desses e vai fazer este concurso, nós vamos trabalhar aqui com base, obviamente, em questões que podem vir a ser cobradas aí na sua prova. Podem por quê, Marcelo? Porque muito provavelmente, mas muito provavelmente, a banca do nosso concurso não vai fugir muito não, vai ser IDECAM, né? Então há uma possibilidade gigante de que seja a IDECAM, certo? Já vem ganhando aí várias e várias licitações acerca de concursos aqui no Ceará, então muito provavelmente vai ser a IDECAM. Marcelo, eu não gosto, eu tenho divergência, eu não... Faz parte, né? A gente tem que aceitar, infelizmente. O Anderson já tá ali fazendo alguns gestos, mas faz parte, cara, faz parte. A gente tem que ir para cima, tentar vencer aquilo que nos cabe, né? Fazermos aquilo que nos cabe, que é estudarmos a banca, que é tentarmos acertar o maior número de questões possível, certo? Dentro do que está estabelecido lá no nosso edital, beleza? Então você que está nos acompanhando, compartilha a nossa transmissão, vamos juntos e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ficar até o fim desta transmissão, certo? Fique até o fim que você não vai se arrepender, beleza? Por quê? Por que antes? Por que antes? Aqui, ó. Rafael, aqui onde é que tá, ó. Nós temos aqui o nosso ou premiado, ó. Olha. A qualquer momento estará disponível para você aqui o nosso ovo premiado. Cara, sai daí não. Fica conosco, certo? Compartilhe. Fique por cá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Tem uns informativos a dar acerca da nossa construção, acerca da nossa aula. Vamos resolver muitas questões aqui e falarmos sobre os principais pontos. E ao mesmo tempo você vai aí ter uma super surpresa, certo? Uma super surpresa. Meu parceiro, você segura? Segura aí, ó aí. Vamos, né? Antes. Então vamos lá. Vamos ao que nos interessa aqui, que é justamente a resolução das nossas questões. Massa? Meu parceiro Anderson, coloca pra rapaziada aí a questão de número 1 na tela. Já. Rapaz. Vou lá, ó. Questão de número 1 tem um textinho. Ou como diria meu parceiro Anderson, o testículo aqui. Vamos fazer a leitura deste pequeno trecho, ó. E temos aqui a questão de número 1, beleza? Vamos lá. Rapaziada, vamos fazer a leitura primeiramente desse texto aqui, que diz assim, ó. Texto curto, pequenininho, dá para trabalhar. Você também só pensa numa frase nessa pandemia? É o texto que nós temos, certo? Certo. Marcelo, o texto original da banca foi assim? Não, certo? Havia uma fotografia, havia uma charge, só que eu preferi não
colocar a charge aqui. Eu preferi trazer, obviamente, apenas a parte do texto que nos cabe, certo? Que é justamente isso aqui, ó. E vai ser mais do que suficiente para que consigamos aqui resolver a nossa questão. Veja a questão de número 1. A respeito dos elementos linguísticos do texto, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá, vamos analisá-las uma a uma. Diz assim a primeira assertiva: as palavras você, também e só se acentuam seguindo a mesma regra. É isso que ele afirma. Segunda assertiva: a palavra só apresenta papel adverbial. E a terceira assertiva: as preposições do primeiro quadrinho introduzem termos com funções sintáticas distintas. Vamos ver se isso é verdade? Bora lá, olha para mim. Seguinte, ó. Primeira assertiva foi a assertiva que tratou acerca da acentuação dos termos. Bora lá. O que é que nós temos aqui acerca da acentuação desses termos? Você, também e só. Veja, você, também e só. Massa? Marcelo, essa configuração que aqui está, é uma configuração que compõe a mesma relação, ou seja, todos são acentuados da mesma forma ou de maneira distinta. Para isso, a gente precisa só rememorar rapidão os conceitos acerca de acentuação. Bom, eu tenho a regra das oxítonas, perfeito? Sim, regra das paroxítonas. Show de bola? Show. E por fim, a regra das proparoxítonas. Beleza? Show. Bacana. Massa. Você sabe, as oxítonas serão acentuadas, ó. Acentuam-se. Acentuam-se. As terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S, em ou ens. Pronto, acabou. Essa é a regra das oxítonas? Sim, só isso, só isso. Para incrementarmos aqui, nós podemos colocar também, ó, os ditongos oi, el e ei, na posição oxítona, são acentuados. Então tá aqui, ó. Acentuam-se a, e, o, em, seguido ou não de S, certo? A, e, o, seguido ou não de S, em ou ens, ou ainda oi, el e ei, certo? Como é o caso de herói. Herói é acentuado, beleza? Justamente pela regra das oxítonas. Tranquilo, Marcelo. Vi oxítonas. E a regra das paroxítonas? Olha que legal. A regra das paroxítonas me diz que eu não vou acentuar, ó. Não se acentuam. Ah, então aqui é uma contrapartida à regra lá das oxítonas? Sim, ó. Não se acentuam. Eu não acentuo quem? Eu não acentuo as terminadas em A, E, O, seguido ou não de S, em ou ens. Por exclusão, quem não terminar nisso aqui, eu vou acentuar. Perfeito? Perfeito. E ainda, eu não acentuo, ó. Não acentuo. Oi, el e ei. Na posição paroxítona. Ó que massa. Você não acentua essa galera na posição paroxítona, mas na posição oxítona você acentua. Beleza? Beleza. E ainda eu acentuo acentuam-se quem, Marcelo? As paroxítonas terminadas em ditongo. As terminadas em ditongo, certo? Perfeito. Show de bola. E as proparoxítonas, regrinha muito simples. Eu acentuarei todas são acentuadas. Massa. Oh. O que é que eu consigo perceber? E essa questão foi da Banca e Decan. O que é que eu consigo perceber aqui, Marcelo? Eu consigo perceber o seguinte, ó. Você vai raciocinar comigo, nós vamos juntos chegar a uma conclusão. Ó, duas dessas nossas assertivas aqui, duas dessas nossas sentenças que aqui estão, ó,
você e também, ó, você. Qual que é a separação? Você, tal qual está, beleza? Onde é que está a sílaba tônica? Tá aqui, ó. Então é uma oxítona. Se é uma oxítona, eu só vou analisar qual que é o final. Ó o Ezinho, ó. Oxítona termina em E. Por isso a acentuação. É uma oxítona terminada em E. Também. Também. O que é que acontece em também? Ó a terminação. É seguido de M. Estou diante de uma oxítona da mesma forma. Agora, só não é uma oxítona. Só é um monossílabo. Monossílabo. Certo? É um monossílabo. Sim. Perfeito? Então, a regra de acentuação de só é a regra dos monossílabos. Ok? Beleza. Show de bola. Então, a primeira assertiva é uma assertiva que está errada. Massa? Show. Aí ele continua. Agora já dá para, como conseguimos aqui analisar a primeira assertiva, podemos colocar aqui, ó, errada para a primeira. A palavra só, na segunda, apresenta um papel adverbial. Veja, o que é um papel adverbial? Um papel adverbial é um papel que indica ou que faz remissão a um outro advérbio. Um advérbio faz remissão a um outro advérbio, ou a um verbo, ou a um adjetivo. Note, você também só pensa numa frase, apenas pensa numa frase. Esse só equivale a apenas. Sim. É uma relação adverbial? Sim. Só pensa. Apenas pensa nisso? Sim. Então, ó, relação adverbial. Terceira, as preposições no primeiro quadrinho introduzem termos e funções sintáticas distintas. Veja, note. Marcelo, não consigo nem visualizar as preposições. Cuidado. Se você não está vendo as preposições nesta frase, tome muito cuidado. Reveja, principalmente, alguns conceitos em relação à sintaxe do período simples, certo? Vamos lá. Você também só pensa em uma frase ou numa frase? Quem pensa, pensa em, ó. Pensa em uma frase. Nessa pandemia, nessa é em mais essa, ó. Em mais essa. Perceba, esse numa aqui é em mais uma, certo? Certo. O que eu tenho aqui? Eu tenho quem pensa, pensa em, verbo transitivo indireto, aqui é um objeto indireto. Nessa pandemia, esse nessa introduz uma ideia de tempo, adjunto adverbial de tempo, ó. Perceba, no primeiro eu tenho o objeto indireto, no segundo eu tenho o adjunto adverbial. Nós já vimos que a primeira assertiva está errada, a segunda está certa, e agora a terceira também está certa. Porque ele diz, as preposições introduzem termos com funções sintáticas distintas. De fato, ó, nessa pandemia introduz o adjunto. Numa frase, introduz o objeto, certo? O objeto indireto. Então, gabarito, ó, letra C, uma vez que 2 e 3 estão corretas, beleza? Gabarito da questão de número 1, letra C, de casa. Faça o seguinte, vamos comigo para a questão de número 2, que nos diz assim, ó. O impacto social foi enorme, já que a pesca é nosso principal meio de subsistência. A relação entre as orações, conforme organizadas sintaticamente, é de, veja, o impacto social foi enorme, uma vez que a pesca é o nosso principal meio de subsistência. O que eu tenho aqui é uma relação de quê? Note, já que, uma vez que, dado que, visto que, eu tenho uma ideia de causa. Causa, certo? Certo. A ideia, então, aqui é a pesca é nosso principal meio de subsistência. Sim, o impacto foi enorme. Uma vez que a pesca é a principal forma de subsistência, gerou-se então aqui uma consequência, o impacto ser enorme. Perceba que o que há aqui entre as duas orações é uma relação de causalidade. A relação entre as orações, conforme organizadas sintaticamente, é de. Aí ele coloca letra A, causalidade. Letra B, finalidade. Não. Letra C, explicação. Não. Letra D, conclusão. Não. E letra E, consequência também não. A ideia aqui é causal. Você pode ter dito, Marcelo, mas por que não é consecutivo? Por que não é uma ideia de consequência? Porque perceba, o impacto social foi enorme, já que a pesca é nosso principal meio de subsistência. Note que a pesca ser o principal meio de subsistência faz com que surja aqui uma consequência. Que consequência é essa? O impacto ser enorme.
Mas ele quer a oração tal qual está organizada. Ah, Marcelo, mas quem veio primeiro aqui, ó, foi a consequência. E depois foi que veio a causa. Mas isso não influencia na relação de causalidade estabelecida. E outra informação importante. Sempre que as bancas cobram esta relação, e sobretudo a Banca Idecam, a autora desta questão, sempre que ela cobra esta relação, ela sempre dá como gabarito a ideia de causa, certo? Sempre que ela cobrar uma relação em que ela diz a relação estabelecida sintaticamente é de, aí colocou causalidade, consequência, e você ficar na dúvida entre uma e outra, vá de causa, certo? Porque até o presente momento ela não teve diferente análise em relação a esse tipo de item, beleza? Vamos à próxima, questão número 3, diz assim: não é possível, contudo, mensurá-lo com exatidão, já que a base funciona sem nenhum estudo ou licença ambiental. Assinale a alternativa em que a alteração da estrutura do segmento acima tenha provocado grave alteração de sentido. Note, ó, note, ele quer grave alteração de sentido. Vamos lá? Bora. O que eu consigo perceber é que ele colocou um já que aqui, né? Ó. Já que a base funciona, uma vez que a base funciona, o que eu tenho aqui é uma concessão. Nitidamente é uma concessão. Beleza, entendeu? Concessão. Ele já começa, dentro da análise também do nosso texto, com embora. Ó. Embora não seja possível mensurá-lo com exatidão, bom, embora também é concessivo. Assim, como já que a base funciona em sentido estrito, tarará, não foi possível mensurá-lo, contudo, com exatidão, certo? Certo. Ele começa com embora. Embora não seja possível mensurá-lo, a base funciona sem exatidão. Já que a base funciona sem nenhum estudo, uma vez que, né? Calma aí, deixe-me só fazer aqui um pequeno ajuste, né? Esse já que aqui é justamente a ideia causal. Espera ainda. E tá aqui o elemento que ele colocou, ó, o contudo, né? Que é adversativo, mas que no contexto aqui também possui ideia concessiva, beleza? Concessiva. Então eu tenho concessão e adversidade, certo? Introduzido neste contudo. Perceba que o que eu quero, na verdade, é dar uma relação de contrariedade. Quem é que vai me dar uma relação de contrariedade? Eu sublinhei o já que neste instante e coloquei lá concessivo, né? Mas o já que aqui nesta ideia introduz causa, certo? Introduz uma relação causal e nem é isso que ele vai cobrar, né? Ele está cobrando o contudo aqui da frente, ó. Ele coloca na letra A o embora. Embora não seja possível mensurá-lo, tá certinho, ó. Ele quer a substituição que não provoca alteração de sentido. Beleza. O contudo, ele é o quê? O contudo é adversativo. Mas ele não dá uma ideia de contrariedade? Sim. Do ponto de vista do sentido, isso não vai sofrer alteração, né? O contudo pelo embora, ambos têm essa ideia de contrariedade, portanto, não vão trazer aqui problemas dentro da construção semântica. Perceba, ele não quer alteração de sentido, ele quer aquele que tenha a alteração de sentido, o embora não tem. Letra B, não obstante, ó, não obstante equivale a um embora. Não obstante, não seja possível mensurá-lo. Perfeito, mesma coisa. Então, A e B estão certos. Veja a letra C. A letra C diz, porquanto não seja possível mensurá-lo com exatidão, a base funciona sem nenhum estudo ou licença ambiental. Porquanto, Marcelo? Porquanto é uma relação causal. Perceba que o que ele está cobrando é aqui, ó, a relação adversativa do contudo. Ó. Contudo, não é possível, contudo, mensurá-lo com exatidão. Porquanto não seja possível mensurá-lo com exatidão, o porquanto aqui não, porquanto tem relação causal. Letra D, então já encontramos nosso item, né? Letra C. Letra D, com quanto você vai lembrar, e nossa banca cobra muito, tem que internalizar. Com quanto, ó, você vai lembrar do concessão. Beleza. Concessão. Posto que também dá a mesma ideia concessiva, certo? Posto que não seja possível, visto que não seja possível, uma vez que não seja possível, né? Dado que não seja possível, certo? É uma ideia também concessiva, tal qual ele coloca aqui na nossa sentença, beleza? Posto que não seja possível mensurá-lo com exatidão, a base funciona sem nenhum estudo ou licença ambiental. Show de bola, massa, tranquilo. Então ele quer
a ideia justamente em que não se tenha, em que se tenha, melhor dizendo, né, grave alteração de sentido, a única sentença que me traz uma grave alteração de sentido é a letra C de casa, certo? Diz assim, porquanto não seja possível mensurá-lo com exatidão, a base funciona sem nenhum estudo ou licença ambiental. Tranquilo? Show de bola, show de bola, show de bola, show de bola. Vamos lá, para a próxima sentença, questão de número 4. Diz assim, embora, de novo, né? Conectivo novamente, a banca cobra demais. Embora atualmente não haja planos de construção ou de construir uma represa no Rio Negro, uma futura hidrelétrica, por exemplo, poderia inundar a ilha, que serve de puleiro. Assinale a alternativa em que o termo indicado, ou seja, o embora, poderia substituir o termo indicado, poderia substituir o termo sublinhado no período acima sem grave alteração. De novo, né? Sem provocar alteração, vamos buscar. Ele colocou um embora, você já está careca de saber, né? Um embora, ele tem substituição sintática, tá? Substituição sintática equivalente a quê? A valores concessivos, certo? O embora tem valor concessivo, isso sintaticamente. Beleza. O embora, ele pode ser substituído por o quê, Marcelo? Embora tem valor de ainda que, ainda que tenha feito, conquanto tenha feito, certo? São as principais conjunções que nós vamos levar, certo? Embora, ainda que e conquanto. São muito importantes, certo? Muito importantes. Aí ele colocou aqui, ó. Assinar a alternativa em que o termo indicado, ou seja, o embora, poderia substituir o sublinhado. Ok. O termo indicado na sentença poderia indicar, substituir o sublinhado, sem grave alteração de sentido. Veja, eu estou diante do embora. Só tenho que buscar ou ainda que ou conquanto. Facinha, né? Assim como foi na última sentença. Note que na letra A, alternativa A, e muita gente confunde, né? O conquanto com o porquanto. Cuidado. Você tem que lembrar que conquanto dá uma ideia de concessão. Guarda aqui o início da palavra, ó. Conquanto, concessão. Concessão, certo? Beleza? Show. Dito isso, a letra A não pode ser. A letra B diz já que. Já que aqui dá uma ideia de causa. Já que estuda, consegue ser aprovado, por exemplo. Eis que não. Eis que pode ser aqui ter várias ideias, né? Principalmente a consecutiva. Eu digo assim, ó. Estudou bastante, eis que foi aprovado. Esse eis que aí tem uma ideia de consequência, certo? Ficamos com a letra D, ó. Conquanto. Conquanto, substituindo a figura do embora. E esse como não tem valor concessivo. Cuidado. Por que eu falo isso? Porque esse como aqui, ele possui vários fatores. Eu posso ter esse como aqui para dar uma ideia de comparação. Ele estuda como se não houvesse amanhã. Perfeito. Eu posso ter esse como para indicar causa. Como estava doente, não veio à aula. Enfim, dentre outros valores também, mas principalmente esses dois do como. Nosso gabarito é a letra D de Deus, certo? Então guarde esta informação. Embora, ainda que e conquanto são conectivos muito cobrados pela nossa banca, nós já percebemos aqui, eu estou falando especificamente da Banca Idecam, embora não tenhamos ainda uma banca definida, certo? Outra questãozinha que utiliza a figura dos nossos conectivos. Veja, a oração com o operador argumentativo de adição. Olha que fácil, ó. Olha que fácil. Idecam, cobrando, certo? Vamos lá. Em. Quando? Quando é uma ideia temporal, certo? É uma ideia de tempo. Perfeito. O E. Ficou fácil, né? O E é aditivo, ó. Aditivo. O mas. O mas é adversativo. Como regra, né? Durante também é a ideia temporal. Tempo. E o lá, chegamos lá, lugar. Beleza? Show. Só que note, como regra o que nós temos é isso aqui. Beleza? Beleza. Só que esse E, ele também pode possuir outros valores. Sim, ó. Eu posso ter esse E seguido de também.
Quando isso aparecer, seguido de também. O que vai acontecer quando isso vier a acontecer? Quando eu tiver esse E seguido de também, esse E aqui, ó, ele tem um reforço de adição, certo? Ó, veja, ele estuda e também trabalha. Note que aqui eu vou ter um reforço de adição, certo? Eu vou ter um reforço de adição. Quando eu tenho esse E seguido de também, ele tem esse reforço. E quando eu tiver o mais, Marcelo? Porque, como regra, você falou que o mais é adversativo, não é verdade? Sim. O mas seguido de também, seguido de também, ele não vai ter a ideia original que ele tinha. Ele não vai ter uma ideia de adversidade. Não, cuidado. O mas, quando seguido de também, o que na verdade ele vai ter é uma ideia aditiva. Aditiva. Então perceba, o e seguido de também tem uma ideia de reforço, certo? Eu vou reforçar duas ideias. Vou aprofundar. Ao mesmo tempo que reforço, eu comparo. Ó, eu comparo, certo? Há uma ideia de reforço comparativo, beleza? Beleza. Agora, quando eu utilizo o mais seguido de também, o que eu tenho não é um reforço de adversidade. O mas seguido de também, ele é aditivo. Então, tome cuidado. Massa? Então, qual que é o nosso gabarito aqui, Marcelo? Gabarito tranquilo. Letra B de bucéfalo na questão de número 5. Beleza? Letra de lei. Letra... Ipsilíteres é? Esse Anso, cara. Né? Literalmente, né? Show de bola. Mas esse bicho tá um poliglota. Vamos lá, vamos para a questão de número 6. Ó. Tá, vai lá em cima agora. Hein? Ah, beleza, beleza. Tô inteirado, meu parceiro. Galera, seguinte, ó. Você que está nos acompanhando já sabe, né? Já sabe. Deixa o like na nossa transmissão, compartilhe também, é sempre importante. Certo? Vamos continuar. Bora lá. Questão de número 6. Questão de número 6. Agora, da sexta questão em diante, eu vou trabalhar com um conceito muito cobrado pela IDECAM. Conceito muito cobrado, que é formação de palavras. Vou colocar, anotar um pontinho acerca de cada um e pronto. A gente já cai nas questões, certo? Vem comigo, ó. Rapidão. Formação de palavras, porque a partir de agora, desta questão em diante, vamos trabalhar só com questões sobre este tema. Muito cobrado, principalmente se você vai fazer também os outros concursos que já tem como banco IDECAM. Lá, vou fazer, professor, a guarda municipal até o dia de sair aqui a prova da Polícia Penal. Posso? Não só pode, você deve, até porque muito provavelmente vai ser a mesma banca, você vai ter tempo de prova, enfim. Bora lá. Temos aqui as nossas regras de formação de palavras, certo? Certo. Eu tenho uma regra chamada de derivação. Formação de palavras por derivação. Tranquilo? Tranquilo. E eu tenho uma regra de formação de palavras chamada de composição. Cara, tem um conceito aqui que já vai ajudar demais nas questões. Que é o quê? Ó? Na derivação, o que eu tenho é uma palavra base. Ó. Uma base, mais afixos, certo? Uma base mais afixos. Ou seja, eu só tenho uma única palavra com sentido pronto e acabado. Agora, na composição, o que eu tenho são duas bases. Ó. Duas bases. Beleza? São duas palavras com sentido pronto. Marcelo, vamos trabalhar no exemplo? Bora. Vou colocar aqui para você uma palavra derivacional como verdade. Verdade. Vou ver aqui essa minha palavra verdade e coloco aqui, ó. Verdademente, ó. Verdademente. É meio estranho, né? Mas existe essa palavra, né? Verdademente. Vou colocar outra aqui para não soar tão estranha ao nosso ouvido. Deixa-me ver aqui. Verdadeiro, ó. Que também existe. Verdadeiro. Verdadeiro.
Era. Agora sim. Mente. Verdadeira. Beleza? Beleza. Outra palavra com sentido, mas que soa bem melhor aos nossos ouvidos. Então nós temos o seguinte, perceba que a única palavra que eu tenho aqui, palavra pronta, acabada, como regra, como tese, única palavra detentora de sentido é a palavra verdadeiro, não é verdade? Ó? Verdadeira. Perfeito. Show de bola. Esse mente que aqui foi utilizado é justamente o que nós chamamos de afixo. Quando esse afixo vem após a minha palavra, eu chamo de sufixo. Quando eu tenho um afixo que vem antes da minha palavra, eu chamo de prefixo. Quando ocupar essa posição aqui, eu chamo de pré. Ó. Prefixo. É bem facinho. Conceitos bem fáceis. Ó. Certo? Tranquilo? Show de bola. Beleza. Marcelo, eu quero um outro exemplo. Vou colocar um outro aqui para que possamos trabalhar. Ó. Constitucional. Constitucional. Se eu vier bem aqui e colocar um in, obviamente você já sabe que houve a formação de uma nova palavra. Certo? Certo. Fui lá e modifiquei o valor correspondente àquela minha palavra original. Constitucional é uma coisa, inconstitucional é outra. Perceba aqui, a união desses afixos, aqui, a colocação desses afixos foi capaz de modificar o significado da minha palavra original, certo? Beleza. Isso é uma derivação. Quando acontece essa derivação por lá de cá, ou seja, após a palavra, eu chamo de derivação com sufixo ou sufixal. Quando acontece por lá de cá, eu chamo de prefixo ou prefixal. Massa? Massa. Quando acontece ao mesmo tempo, eu chamo de prefixal e sufixal. Só que existe uma outra formação, que é a formação chamada parassintética. Como é que acontece na derivação parassintética, Marcelo? Acontece da seguinte forma. Imagine você que eu tenha uma palavra, como o nosso exemplo corriqueiro, palavra tarde, ou a palavra noite. Ó. Palavra noite. Certo? Certo. Aí essa minha palavra eu venho e faço a união aqui, por exemplo, do mal e um ser. Perceba. A, ser. Note. Opa, calma aí. A, ser não, né? Em e um em. Lá é a. Aqui é em. Perceba. Anoitecer. Perceba que eu tenho uma palavra base noite. A esta minha palavra eu uni um prefixo e uni um sufixo. Eu tenho a palavra tarde, a essa minha palavra eu uni um prefixo e uni um sufixo. Perceba que nesta situação aqui eu uni os dois ao mesmo tempo. Mas por que é que eu não chamo de prefixal e sufixal? Porque, diferentemente de inconstitucional, vou apagar aqui, ó, mente, inconstitucionalmente, estas minhas palavras aqui, se eu vier e retirar o ser, ou retirar o em, ou retirar o c, enfim, se eu retiro o prefixo ou sufixo, a minha palavra ela deixa de existir. Perceba, anoitecer, eu vou tirar o c, vai ficar à noite. Não tem sentido essa palavra. Se eu retirar o a, vai ficar anoitecer. Se eu retirar o em, vai ficar atardecer. Se eu retirar o c, fica em tarde. Não existem essas palavras, certo? Isso não acontece com inconstitucionalmente. Se eu vier aqui e retirar o mente de inconstitucionalmente, o que, é que vai ficar? Vai ficar inconstitucional. Se eu retirar o in, o que, é que vai acontecer? Vai ficar constitucionalmente. Eu continuo tendo a palavra base com ali na minha existência, certo? Beleza? Então essa é a derivação chamada parassintética ou parassíntese, certo? Derivação parassintética ou derivação de parassíntese. Beleza, show de bola. Na composição, Marcelo, o que eu tenho? Como eu falei a você, eu tenho duas palavras bases, certo? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, a palavra plano mais alto, ó. Plano mais alto, isso vai me dar planalto, lembra? Planalto, ó. Planalto. Eu tenho aqui, por exemplo, a palavra gira, ó. Gira mais sol. Isso vai me dar o quê? Isso vai me dar girassol. Beleza? Beleza. Show de bola. Outra palavra, ó. No nosso exemplo. Espaço mais porto, ó. Espaço mais porto. Vai me dar espaço ou porto? Espaço, porto.
Enfim, são N situações que nós temos aqui, diversas situações que nós temos dentro dessa análise, certo? Certo. Na composição, diferentemente da derivação, o que eu tenho são duas palavras bases que estão se unindo. Tranquilo? Eu tenho duas bases. Perfeito. Perceba que em planalto, alguém aqui perdeu uma desinência. Sim, foi um O aqui do an, certo? Do plan. Ao unir planalto, a primeira palavra perdeu uma desinência. Quando isso acontece, eu chamo de composição por aglutinação. Beleza? Já no caso de girassol e de espaço-porto, eu tenho formação em que ninguém saiu perdendo. Ninguém perdeu desinência. Quando isso acontece, eu chamo de composição por justa posição. Beleza? Então esse é o bizu acerca da formação de palavras. Vamos resolver a questão para saber como é que eu posso utilizar esse conhecimento. Veja, ó, assinale a alternativa que não tenha sido formada por composição. Eu quero a que não foi formada, beleza? Bora para a questão de número 6. A. Astronauta. Veja comigo. Astro mais nauta. Sim. Astronauta. Certo? Certo. Astro vem de quê? Vem dos astros, das estrelas. Nauta vem de quê? Navegação. A união dessas duas palavras aqui, ou seja, astro mais nauta, me deu uma nova palavra. Isso é uma composição, Marcelo? Sim, eu tenho duas palavras com sentido pronto. Ah, mas astro não tem sentido pronto. Cuidado. Astro não é um prefixo. Astro não é prefixo. Astro indica uma definição, assim como nauta, certo? Beleza, composição. Espaço-porto, como a gente já viu. Tecno mais logia. Logia, estudo, certo? Tecno, novo, atualidade. Estudo daquilo que é atual. Tecnologia, formação que se deu com base em composição também. Norte-americanos, não preciso nem falar. Isso aqui também é uma formação que se deu por composição. Mas isso não acontece ó, com a letra E. Interamericana, perceba que eu tenho a palavra americana e aglutinei esta minha palavra, unir, melhor dizendo. Aglutinar é sinônimo de unir, certo? Mas no nosso contexto aqui é meio perigoso falar em aglutinar para ninguém se confundir, né? Porque pode ser que alguém venha acabar se confundindo. Então, eu uni, certo? Ó, o inter mais americana. Americana é a minha palavra com sentido próprio. O inter aqui foi só um prefixo. Se ele quisesse, ele falasse, qual que é a alternativa aqui? Eu diria derivação, ó, prefixal. Ele quer o quê? Ele quer um que não tenha sido composição, letra E. Vamos na próxima. Ainda com base no mesmo conceito, até o fim das nossas questões. Sétima. Assinale a alternativa em que a palavra indicada no texto não tenha sido formada por composição. De novo, não tenha sido formada por composição. Percebeu que o examinador da IDECAM cobrou aqui desta forma e cobrou aqui da mesma forma? Só mudou a palavra? Sim. Então tome muito cuidado. Vamos lá. Ele quer aquela que não tenha sido por composição. A gente já sabe o que é composição. Redemoinho. Fala comigo. Rede mais moinho. Sim, composição. Duas palavras com sentido pronto. Unir, certo? Belezinha. Pesticidas. Bom, pesticidas, Marcelo, eu tenho uma formação de peste mais cidas. Cidas, aquilo que destrói, aquilo que traz à tona. Só que aqui há um problema. Porque pesticidas, de fato, eu posso estar associando a uma composição. Mas pesticidas também envolve palavras que são formadas a partir de quê? A partir do que nós chamamos de hibridismo, a união de dois hibridismo. A união de duas palavras, certo? Que vem de situações, que vem de países, né? Que vem de origens, melhor dizendo, origens diferentes. Acho que a origem é a definição melhor. Origens diversas. Ah, Marcelo, eu sou obrigado a saber disso? Não, você não é obrigado a saber acerca da origem de determinada palavra. Não, se uma prova de concurso vier a cobrar isso, é meio que errado, né, por parte do examinador. Insetívoros, da mesma forma, eu posso estar associando a uma composição, mas também a um hibridismo. Hidrelétrica, cuidado, ó, esse hidro aqui é muito importante. Ó. Hidro vem de água, certo? Por isso que tem lá a hidromassagem, tem lá a a hidrelétrica, né?
Esse hidro aqui vem de água, ok? Muito cuidado, porque hidro não é um prefixo, ele é um falso prefixo, certo? Ele é o chamado falso prefixo, beleza? Só que hidro tem derivação também em uma língua distinta, tranquilo? Então também se associa a um hibridismo. Agora, a palavra pós-graduação, ela de fato tem um prefixo. Aqui é um prefixo, ó. Prefixo. Nosso gabarito, teoricamente, seria a letra E, beleza? Beleza. Marcelo, mas o que houve com essa questão? Ela foi anulada, certo? Ela foi anulada. Está aí também no seu material, beleza? Ela foi uma questão anulada pela Banca IDECAM. Por quê? Justamente por conta disso aqui, ó. Todas essas palavras também são compostas a partir do hibridismo. E eu não poderia chegar a esta conclusão, uma vez que ele diz, ó, não tenha sido formada por composição. Beleza. Pós-graduação não foi formada por composição. Agora, pesticida, insetívoro e hidrelétrica são formadas por hibridismo, além de que são formadas por composição, certo? Então, logicamente, questão anulada. Vamos à próxima. Eu nem falei sobre hibridismo, dificilmente cai para a nossa banca. Veja a questão de número 8. Em relação ao processo de formação, há exemplo assinalado de derivação sufixal em. Ele quer um exemplo de derivação sufixal. Poxa, o que é a derivação sufixal? Tem a palavra base, ó, base. E a esta minha palavra base, ó, eu venho e coloco aqui o meu sufixo, beleza? Que vem após a palavra base. Ó. Perfeito? Perfeito. Veja a letra A. Ó, mulatinho. Eu tenho mulato. E a essa minha palavra, eu uni aqui o inho. Ó. Inho. É um diminutivo, né? Indicativo de diminutivo. Então veja, mulato, mulatinho. Ah, professor. Aham. Mulatinho não, né? Matinho, né? Na nossa palavra tá matinho. Eu falei aqui mulatinho, né? É verdade, antes. Mulato, mulatinho, certo? Tranquilo? Mas só que aqui na nossa palavra é matinho, né? Mato mais o inho, da mesma forma, né? É verdade, vou apagar aqui pra galera não confundir. Ó, mato, matinho. Base mais prefixo, beleza? Não sei, parceiro. Sei não, mano. Só cara. Então, nós chegamos ao gabarito aqui, letra A de amor. Letra B, mundo. Mundo é uma palavra base, pronta, né? Buquê também, filme também e noite também, certo? Nenhuma dessas palavras aqui são formadas a partir da derivação sufixal, diferentemente da letra A. Letra A é a alternativa correta. Gabarito, letra A de amor. Mulatinho tá com fome, né? Vamos à questão de número 9, ainda no mesmo conceito. Diz assim, ó, questão de número 9. Desconsiderar a palavra sublinhada de novo, questão da IDECAM, hein? É incrível como essa banca gosta de cobrar esse tipo de informação. A palavra sublinhada foi formada pelo processo de. Vamos lá. Eu tenho a palavra lá que é considerar. A esta minha palavra eu venho e faço a união, certo? Eu coloquei quem, Marcelo? Eu coloquei aqui o des, ó. Que nada mais é que um prefixo. Certo? Beleza. Então, a minha palavra base eu uni o prefixo. Aí ele diz, a palavra sublinhada foi formada pelo processo de derivação prefixal e sufixal? Não, só tem um prefixo. Ó. Derivação parasintética? Não. Por quê, Marcelo? Porque não tem prefixo e sufixo simultâneo e a ausência de um traria prejuízo, né, a construção da minha palavra. Isso não ocorre aqui no nosso texto. Diz derivação prefixal, ó que massa. Prefixal, letra C. Derivação imprópria não. Que é a derivação imprópria, Marcelo? É quando eu mudo a classe sem mudar a estrutura. Por exemplo, quando eu digo assim a você, ó. Amar é bom. Amar aqui, essencialmente, é verbo. Mas se eu coloco aqui o amar, amar aqui deixa de ser verbo e passa a ser um substantivo. Eu mudei a classe sem mudar a forma. Derivação regressiva é quando eu saio de uma estrutura nominal, saio da estrutura verbal, melhor dizendo, e recaio numa estrutura nominal, certo? Também não é o que temos aqui, beleza? Essencialmente o que a banca cobra? Derivação e composição. Derivação e composição. Questão número 10, nossa última questão, nos diz assim, assinala a alternativa em que a palavra indicada tenha seu processo sofrido para a síntese. Vamos lá, questãozinha que caiu na polícia militar.
humanidade. Eu tenho a palavra humano e uno ali, um sufixo, formando humanidade. Derivação sufixal. Dramática. Eu tenho a palavra drama e faço a utilização ali da formação, né, desse sufixo que vem após, né, a sua construção. Então eu tenho aqui dramática. Também uma ideia, derivação sufixal. Aterrissagem. Veja que eu tenho a palavra terra. Ó. A essa minha palavra, eu fui lá e coloquei o azinho. Aterrissagem. O que foi que aconteceu? A palavra base ela não permaneceu igual. Sofreu uma alteração. Isso é possível? Pode acontecer. Ó. Apareceu aqui, foi embora a vogal A e entrou a vogal I. Vogal temática também chamada. Eu tenho aterrissagem, beleza? Beleza. Que tipo de informação é essa? Derivação parassintética, assim como ele pede, ó, letra C. Espaçonave, calma aí, espaço mais nave, a gente acabou de ver, espaçonave é uma composição, nem derivação é. Alienígena também é uma ideia associada a uma composição e não uma derivação tal qual ele coloca aqui. Então o gabarito fala letra C de casa, uma vez que ele quer uma derivação parassintética, beleza? Questãozinha de número 10, letra C de casa. Massa demais, ficou até o fim, está aqui, ainda está comigo, está por aqui, beleza, né? O meu parceiro, minha parceira, ó, meu camarada Anderson vai colocar aqui para você, certo? Aqui na sua tela, QR Code para que você possa escanear e adquirir o seu curso com um super desconto. Anderson, este é o momento? Pronto! Nós temos o nosso cupom, certo? Que você vai, a partir deste momento, poder utilizar para adquirir o seu curso do Objetivo Concurso. Lembra que eu falei a você que nós da equipe Objetivo tínhamos a te dar um super desconto? Uma super promoção? Sim, manda aí! Então o que é que você vai fazer? Ó? Você vai agora escanear o QR Code que vai aparecer na sua tela e... Deixa eu só receber aqui do meu parceiro Anderson. Você vai aproveitar esse super ovo da Páscoa, certo? Que nós vamos entregar a você, beleza? O ovo premiado. O que é que você vai fazer com o ovo premiado? Bom, você vai escanear o QR Code, vai falar com a galera da central que aqui está. Eu não estou sabendo nem acerca de valores, certo? Ninguém está sabendo. Na verdade, ninguém, nem meu parceiro Anderson está sabendo. É premiado, certo? Então, tempo limitado. 1 hora, não é isso, Anderson? 1 hora. Entre em contato com o pessoal da central, corre, não perca essa oportunidade, beleza? Você tem, a partir deste momento, exatamente 1 hora para você conversar com os nossos parceiros da central e adquirir com um super desconto o seu curso, certo? Beleza? Não sei acerca do que se trata, objetivamente falando, só sei que é um super presente para você. Então, se você não quer perder essa oportunidade, corre e aproveite agora mesmo, certo? 1 hora a contar deste exato momento. 1 hora a contar deste exato momento. Belezinha? Show de bola, questões respondidas. Nosso objetivo aqui sempre foi, né, trabalhar com base em questões potenciais da sua banca e ao que tudo indica, venhamos e convenhamos, vai ser a Banca Idecam. E neste momento eu me despeço de você, certo? Beleza? Não perca essa oportunidade. 1 hora a contar do nosso evento, né? A contar do momento em que primeiramente falamos, olha, 1 hora a partir de agora, beleza? Porque senão aí já era, né, Anderson? Então, corre, não perca essa oportunidade. Eu, por cá, me despeço, deixando um forte abraço no seu coração. Continue firme e forte, continue com Deus, aproveite, tenha uma Páscoa abençoada para você e para sua família também. Forte abraço, siga firme e forte, valeu, até a próxima oportunidade. Fui!
Fala concurseiro, eu sou Gabriel Santos, passando para dar início a mais uma super aula, beleza? Mais uma super aula voltado aqui para o nosso tema de lei de execuções penais, uma lei que cai pra caramba na sua prova, tá? E essa parte que eu trouxe aqui pra gente trabalhar é a parte voltada para aquelas noções introdutórias, para aqueles objetivos, coisa que muita gente acaba deixando passar, acaba negligenciando porque acha que é bobagem, que a banca não cobra, tá? Cobra e cai pra caramba em prova, tá? Em sala de aula a gente costuma trabalhar as situações voltadas para os objetivos em si e como que funcionam as finalidades, tá? E é lógico que nesse evento aqui a gente não poderia deixar de trabalhar essa parte introdutória, que muita gente passa por cima, acaba negligenciando porque pensa que é besteira, mas não é, tá? Não é bobagem, é por isso que a gente está trabalhando isso daqui hoje. Tá? E como o professor Marcelo falou, vamos lançar o ovo premiado, tá, pessoal? O ovo premiado que tem descontos exclusivos em nossos cursos e o cupom ele vai estar aí na tela, então você corre e aproveita, beleza? Vou já lançar o cupomzinho aqui para vocês, mas antes de falar disso, eu quero falar da nossa promoção, tá? A promoção do ovo premiado, beleza? Eu quero falar da nossa promoção aqui do ovo premiado. Professor, essa promoção do ovo premiado, ela vai valer até quando, professor? Até a próxima semana? É claro que não, tá? Válido somente por uma horinha. Professor, e a Páscoa, professor? A Páscoa aqui do objetivo, vai valer até quando, professor? Vai valer até a próxima semana? É claro que não, pessoal. Mesma situação, tá? Mesma situação. A Páscoa da gente, ela só vai valer, né? Só vai ter a promoção de Páscoa, as promoções de Páscoa só irão valer até 11h59, até as 23h59, beleza? Então você tem que tomar cuidado em relação a isso, se você quiser aproveitar aí, né, as nossas promoções, tá? Não deixe de aproveitar estas oportunidades, beleza? Deixa eu só organizar aqui as nossas questõezinhas para a gente já jogar na tela e já começar a desmembrar essas questões, tá? Vamos lá, deixa eu só organizar aqui. Pessoal, enquanto eu organizo aqui, tá? Enquanto eu organizo as questões, eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? E é bem simples, na verdade. Quando a gente trabalha a situação voltada para a lei de execução penal, é muito comum que a gente acabe, de certa forma, negligenciando essa parte introdutória. Todo mundo aí já trabalhou a parte introdutória, já passou pela parte introdutória, já viu, já sabe como é que funciona, já estudou os objetivos, já estudou as finalidades? Por que eu estou perguntando isso? Porque se você nunca viu isso na vida, vai ficar estranho quando a gente trabalhar aqui, tá? Mas não se preocupa que a gente vai conseguir trabalhar um a um essas situações aqui, certo? Vou repetir, certo? Antes da gente começar, vou repetir novamente. Como o professor Marcelo falou, vamos lançar o ovo premiado, tá? Com descontos exclusivos em todos os nossos cursos. E o cupom vai estar aí na tela, corre e aproveita. Não deixa para depois essa situação aí, tá? Deixa eu jogar aqui o nosso cupomzinho, certo? O nosso cupomzinho voltado para a situação relacionado aí à nossa promoção de Páscoa, tá? E olha o detalhe, a gente só tem validade da promoção de Páscoa até 23h59. Eu tô repetindo que é para você depois não ficar chorando. Professor, por que não prolongam aí nessa promoção? Tô repetindo já para ninguém ficar chateado depois. Poxa, o professor nem avisou, rapaz. Como é que pode, né? O professor poderia ter avisado e acabou nem avisando. Pois é, tô avisando antes já para você. Beleza? Beleza, questõezinhas aqui organizadas, Agora a gente vai iniciar a nossa aulinha, certo? Vou tirar aqui o cupomzinho da tela, já eu coloco de novo, tá? Para você que não conseguiu aí apontar o seu celularzinho para o QR Code, já eu coloco de novo, beleza? E a gente fala novamente sobre esses cupons, tá? Então, acompanhe comigo aí a primeira questão, acompanhe comigo aí a nossa primeiríssima questão e vamos que vamos. Presta atenção, ó. Vamos trabalhar essas informações. A teoria sobre a pena foi adotada pela Lei de Execução Penal no Brasil, no caso,
A teoria sobre a pena que foi adotada pela Lei de Execução Penal no Brasil foi... Vamos lá, a gente tem algumas teorias trabalhadas aqui, certo? Mas não tem como a gente não falar, delas aqui. Não tem como a gente não falar delas. Professor, que teorias são essas? Calma. A teoria adotada no Brasil é a teoria mista, tá? Então vamos trabalhar aqui as situações que eu posso trabalhar, que eu posso saber em relação a esta teoria mista, certo? Bora lá, ó. A teoria adotada no Brasil foi a teoria mista, pois a pena possui função retributiva e preventiva. Anote, a pena aqui para essa teoria, a pena exerce função. Olha isso, ó. A pena, ela exerce função. A pena, ela exerce função. Professor, que função que essa pena exerce? Exerce função retributiva, beleza? E preventiva. Exerce função retributiva e preventiva, visando sempre a punição do infrator e a impedir que novos delitos sejam praticados. Então, olha isso, ó. Qual é o principal objetivo em relação a essa função aqui? Qual é a visão desta situação? Visando, e anote porque isso daqui, pessoal, cai pra caramba em prova, tá? Ó, visando, olha isso, ó, visando aqui a punição do infrator, visando a punição do infrator, visando a punição do infrator, certo? Ó, visando aí a punição do infrator e impedindo que novos delitos sejam praticados. Impedindo que novos delitos sejam praticados. Que novos delitos sejam praticados. Professor, beleza, entendi. Entendi que eles visam a punição do infrator, entendi que eles impedem que novos delitos, né, sejam praticados. Mas como que funciona aí essa situação? Como que eles vão fazer isso? Aí a gente pega e já traz mais duas informações para vocês. Olha isso, ó. Primeira informação é quando a gente trabalha as situações voltadas para a reeducação. Reeducação. A gente tem as situações voltadas para, vamos voltar para a reeducação. Reeducação. Professor, além dessa situação, a gente tem o quê? É só isso? É só reeducar o indivíduo? Claro que não, tem que intimidar ele. Tem que intimidar. A gente tem também a intimidação coletiva. Intimidação coletiva. Então aqui, ó, o indivíduo, né, por mais estranho que seja vocês escutarem isso, a gente ainda tem aquela situação voltada, né, para essa intimidação propriamente dita, tá? Para essa intimidação. Então, quando eu falo em relação à teoria mista, né, é basicamente isso. A teoria mista, ela tem uma situação, a banca pode chamar de teoria misto-eclética, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Mas tu guarda que a teoria mista é exatamente isso, tá? A pena, ela exerce uma função tanto retributiva quanto preventiva. Retributiva quanto preventiva. Ou seja, visa tanto a punição do infrator, quanto visa o impedimento de novo cometimento de delito, tá? O impedimento de que novos delitos sejam praticados. E a banca, né, ela pode trabalhar também, pode trazer como informação que essa situação aí de impedimento, de punição do infrator, vai ser exercido, né, com a reeducação, tá? E com a intimidação coletiva, que são duas situações que a gente trabalha aí, a teoria mista, tá? Então, pelo amor de Deus, não percam essas informações. Primeira informação que a gente tem em relação a essa nossa questãozinha, tá? Vamos voltar para cá
E vamos lá. Teoria sobre a pena, que foi adotada pela Lei de Execução Penal no Brasil, é relativa não, absoluta não. Teoria da prevenção, ó, isso daqui poderia até, de uma certa forma, tá, gerar uma confusãozinha, né, quando a gente fala em relação à teoria mista, até porque a teoria mista, ela trabalha essas duas situações, né, ela trabalha as informações, as situações referentes à figura de uma situação retributiva e preventiva. Então, na maioria das vezes, isso daqui poderia, né, de certa forma, tentar, né, fazer com que você perdesse essa questão. Mas a gente já falou que prevenção é uma das visões, tá? Prevenção é uma das visões e não a teoria adotada. Pelo amor de Deus, cuidado, tá? Teoria objetiva da pena não. E o que resta pra gente? Gabarito letra E, teoria mista. Teoria mista. E por que não falar, né, qual é o objetivo principal em relação à minha Lei de Execuções Penais, que traz lá no seu artigo 1º, olha isso, ó, a LEP, ela vai trazer que, vamos lá, vamos trabalhar isso, a execução tem por objetivo que a execução penal tem por objetivo, a LEP ela vai trazer que a execução penal ela tem por objetivo efetivar disposições da sentença. Olha isso, ó, ela tem por objetivo efetivar as decisões da sentença, efetivar as disposições, na verdade, né, ó, as disposições da sentença. As disposições da sentença. Além disso, né? A decisão criminal, efetivar a decisão criminal, e proporcionar, olha isso, além disso, ainda tem como objetivo proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado, certo? Ó, proporcionar condições para a harmônica integração do apenado e do internado. Harmônica integração. Então tu guarda que esse objetivo aqui a banca costuma cobrar pra caramba, tá? E você encontra essa situação lá dentro do artigo 1º da LEP. Lá dentro do artigo 1º da LEP você vai encontrar essas situações. Professor, é importante que eu saiba disso daqui, professor? É importante que a banca, né, quando a banca traz essas informações, é importante que eu saiba? Como que vai funcionar essa situação, professor? O que eu tenho que saber? Como que vai ter que funcionar, né? O artigo 1º, pessoal, é um artigo importantíssimo. Mas é interessante que a gente estude o artigo 1º juntamente, né, com a parte final do artigo 59 do Código Penal, que a gente vai trabalhar ali um pouquinho mais para frente, tá? Que vai falar da situação voltada para o juiz entendendo da culpabilidade, tá? Calma que um pouquinho mais na frente eu trouxe uma questão relacionada ao assunto e a gente trabalha essas informações também. Mas você tem que saber que existem situações, existem figuras que são muito importantes para a sua prova referentes a essa situação aqui. Eu não quero que você perca de jeito nenhum, beleza? Então muito cuidado com isso. Primeira questão foi de um nível bem fácil, primeira questão foi de um nível bem simples, tá? Agora a gente já vai para a nossa questãozinha de número 2. Olha aí nossa questão de número 2. Bora trabalhar a questão de número 2. Segundo a lei, olha isso, segundo a lei 7.210 de 84, a nossa lei de execução penal, é incorreto afirmar que, cuidado, tá? Cuidado que a banca pediu item incorreto.
cuidado. A banca pediu item incorreto. Pelo amor de Deus, tu grifa toda vida que tu vir, exceção, exceto, incorreto. Por quê, professor? Muito simples. Porque no dia da sua prova, isso daqui, esse nomezinho incorreto, ele não vai estar em negrito, não vai estar em caixa alta. Então é muito mais difícil de você identificar do que a banca está cobrando, tá? Então muito cuidado com isso, muito cuidado. Bora lá, olha a letra A. O que traz a letra A? Primeiro, vamos tentar entender do que ela está trabalhando. Vamos ver aqui. Olha a letra A. A letra A diz o seguinte. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade, ok? Cuidado, ó, com essas duas palavrinhas. Primeira palavrinha, deverá. Já vi muita questão de prova da banca trocando deverá por poderá. E deixando a questão errada. Então, muito cuidado, tá? Ó, é o Estado mesmo que vai fazer isso. A banca vai falar que é o poder executivo, poder público, não deixa trocar, tá? É o Estado. O Estado deverá recorrer à cooperação. E se eu estou falando em relação à cooperação, a cooperação ela tem que ser de todos. Mas principalmente da comunidade. Cuidado, a banca vai falar que vai recorrer à cooperação da família. Da família. De parentes. E tudo isso daqui que a banca trouxer, tá o quê? Errado, tá? Muito cuidado. Nas atividades de execução da pena e da medida de segurança, aqui tá perfeito. Tá perfeito. A banca pediu o item incorreto, então não é o que a gente quer. Olha a B. A execução penal, ela tem por objetivo. Opa, a gente viu isso daqui, não foi? Tá lá dentro do artigo 1º, né? Ó, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar. A gente viu isso, tá aqui, ó. Tá aqui. É isso, ó. A execução penal, ela tem por objetivo efetivar disposições da sentença, decisão criminal, proporcionar condições harmônicas de integração, tá? Ó, para harmônica integração. Então vamos ver se é isso. B. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença, ok? Ou decisão criminal, ok? E proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Pessoal, é só tu pensar assim, ó. Quando eu falo em relação a estas situações da execução penal, do objetivo da execução penal, eu nunca posso esquecer da situação voltada para a reinserção social dos indivíduos. Professor, como assim reinserção social dos indivíduos? Eu não penso só na punição, tá? Em relação à lei de execução penal, só na execução da pena em si, não. Eu penso também em como que eu vou reeducar esse indivíduo para que ele consiga voltar para a sociedade de uma forma melhor, né? De uma forma mais trabalhada. Então, muito cuidado com essas informações, tá? Porque a banca ela tenta confundir e eu não quero que você perca nenhum tipo de informação referente a esse assunto. Então, bora dando continuidade aqui. Bora dando continuidade. Vamos ver agora a letra C. Tá perfeita a letra B, tá? Ó, letra B, perfeita. Vamos ver a letra C. A lei de execuções penais não aplicar-se-á ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Pessoal, presta atenção. Presta atenção. Eu tenho que guardar algumas informações que são importantes, tá? Cuidado. A afirmativa aqui, ela vai estar trabalhando a situação voltada para o meu artigo 2º, parágrafo único da LEP. Meu artigo 2º, parágrafo único da LEP. Professor, por que o senhor gosta de colocar os artigos, pessoal? Simples. Porque eu quero que você vá dar uma lida neles depois. Porque cai em prova e muita gente negligencia, tá? Então, artigo 2º, parágrafo único da LEP, né? Que diz que esta lei ela vai ser aplicada. Deixa eu colocar aqui, né? O que traz? A LEP, olha isso, ó. A LEP, ela vai ser aplicada, ela será aplicada, cuidado, tá? Isso aqui cai em prova, então anote. A LEP, ela será aplicada igualmente. Ela será aplicada igualmente
igualmente ao preso provisório e ao condenado. Igualmente ao preso provisório e ao condenado. Preso provisório e ao condenado. Professor, condenado onde? Deixa eu colocar aqui, ó. Condenado onde? Condenado pela Justiça Eleitoral Militar, pela Justiça Eleitoral, pela Justiça Militar, beleza? Pela Justiça Eleitoral, pela Justiça Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à sua jurisdição, tá? Quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Sujeito à jurisdição ordinária. Isso daqui é para estar na sua mente, tá? Então não tem distinção. Se a pessoa, né, se a LEP vai ser aplicada em relação à situação eleitoral, à situação militar, não importa, tá? Não tem distinção, beleza? A LEP ela é aplicada igualmente ao preso provisório e ao condenado, independentemente da situação. Aí a letra C traz o seguinte, ó. A lei de execuções penais não aplicar-se ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. O erro está onde? Nesse não aqui. A banca não pediu o item incorreto? Então, gabarito, letra C. Vou colocar aqui artigo 2º, parágrafo único. Artigo 2º, parágrafo único. Beleza? E olha a D, ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Perfeito. Serão assegurados todos os direitos, o artigo 3º vai trazer isso, não atingidos pela sentença ou pela lei, e não haverá qualquer tipo de distinção. Perfeito. Lembra que a nossa lei de execução penal ela segue as regras da Constituição, e a nossa Constituição é humanística, é cidadã, ela não aceita nenhum tipo de discriminação, não aceita nenhum tipo de distinção. Beleza? Volta para cá e vamos para a nossa questãozinha de número 3. Olha a questão de número 3 aí na sua tela. Essa questão de número 3, pessoal, é aquela, e não é sacanagem minha não, tá? Não é sacanagem minha. Essa questão ela já caiu em prova, tá? É questão de prova de concurso, para você ver que não cai só questões extraordinárias, tá? Mas não se preocupe não, que a próxima questão depois dessa é uma questãozinha que é um pouquinho difícil, tá? Que é um pouquinho trabalhosa. Então, eu vim mostrar para vocês também que não cai só questões de outro mundo não, beleza? Essa questão aqui, essa questão de número 3 é a questão que a banca traz. Basicamente, quando traz uma prova difícil, ela pega e fala assim, avacalhei aqui na prova e eu vou dar essa questão aqui para o meu aluno, para o meu candidato, tá? Para que ele não fique muito chateado comigo e saia falando mal de mim por aí. Agora, pelo amor de Deus, se tu errar essa terceira questão, veio na tua prova e tu errou, não me conta, tá? Não me conta, porque o professor vai ficar extremamente chateado. Errou essa questão, tu pega a chave do mundo, tu para o mundo e tu desce, tá? Porque eu acho que tu é ET, tu não é para estar na Terra. Professor, como assim? Olha a terceira questão, que sacanagem, né? A banca deu a terceira questão, olha isso, ó. Ó a terceira questão. A sigla LEP, eu tô falando da sigla LEP, significa, pessoal, a gente tá falando disso faz tempo. O que significa lei, o que significa LEP? Lei de Execução Penal. Aí pronto, né, professor? Aí é sacanagem. Muito fácil. Lei de Execução
penal. Olha isso, lei de execução prisional, embora pareça ser a mesma coisa, tá errado. Lei de execução penitenciária, embora pareça a mesma coisa, tá errado. E essa última aqui tu não poderia marcar de jeito nenhum. Lei de execução policial, nada a ver. LEP, lei de execução penal, gabarito letra B, bem fácil. Bora agora resolver a nossa questãozinha de número 4. Vários doutrinadores, olha a questão de número 4 aí, ó. Presta atenção. Olha a questãozinha de número 4. Vários doutrinadores reputam, olha isso, vários doutrinadores reputam a execução como a etapa mais importante do direito punitivo. Vários doutrinadores reputam a execução como a etapa mais importante do direito punitivo, tendo em vista que de nada adianta a condenação de determinado indivíduo pela prática de um ato criminoso sem que haja a respectiva execução da pena a ele imposta. Ok, até aqui. Quanto aos objetivos, de acordo com a Lei de Execução Penal, requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado. Vamos lá, é objetivo da lei essa situação? É objetivo da lei? Olha aí o que traz. Quanto aos objetivos, de acordo com a Lei de Execução Penal, efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal. Vamos lá, a gente sabe que o objetivo em relação a essa situação é importante. Tá? É importante. Agora, cuidado com o que a banca pode estar trabalhando com você. Aqui ela não falou do objetivo em si, que a gente trabalhou lá dentro do artigo 1º, tá? Ela não falou daquele objetivo em si. Ela trabalhou outro tipo de objetivo. Vamos ver aqui, bora ver. Olha isso, ó. Quanto aos objetivos, de acordo com a Lei de Execução Penal, requisitar de repartições ou estabelecimentos privados, dados e informações a respeito do condenado. Isso daqui está certo, pessoal? Isso daqui está errado, pessoal. Errado. Professor, por quê? Vamos lá, ó. O artigo 9º, ele vai falar em relação ao exame para obtenção de dados. E é importante que a gente trabalhe isso daqui com vocês, tá? O artigo 9º, professor, por que o senhor gosta de trazer os artigos mesmo, hein? Já falei, tá? Gosto de trazer os artigos que é para depois você ir lá e dar uma lida. Presta atenção. O artigo 9º, ele vai dizer o seguinte. A comissão. Presta atenção, ó. A comissão, no exame, professor, exame de quê? Exame para obtenção de dados. Para obtenção de dados reveladores da personalidade do agente, dados reveladores da personalidade, presta atenção, o exame na obtenção de dados reveladores da personalidade, observando sempre o quê? E é importante que você guarde isso, sempre observando a ética profissional, sempre seguindo, ó, observando a ética profissional, tendo sempre, né, presentes peças ou informações do processo, a gente pode ter em relação a essa situação aqui, ó. Olha isso. A gente pode ter entrevista de pessoas, ó. Pode entrevistar pessoas. Pode requisitar de repartições, ou estabelecimentos privados, dados ou informações, dados ou informações a respeito de quem, professor? Obviamente, do condenado. A respeito do condenado, isso daqui é óbvio.
tá? Preste atenção. Realizar outras diligências, exames necessários. Realizar outras diligências. Exames que sejam necessários. Preste atenção, anota isso, printa isso que isso cai em prova, tá? Beleza? Então, quando a gente fala em relação a estas situações, quando a gente fala em relação à situação da questão, tá? A questão não faz referência aos objetivos da execução penal, certo? Faz referência às situações da comissão do exame de obtenção de dados, artigo 9º e não artigo 1º. Então não é objetivo, tá? Então quando a banca traz aqui, quanto aos objetivos, deixou o nosso item errado. Professor, onde é que eu encontro isso mesmo? Vou anotar aqui para você dar uma olhada depois. Artigo 9º. É importante que você guarde as informações referentes a ele, tá? Ao artigo 9º. Suave, professor. Vamos lá para a quinta? Bora para a quinta. Olha o que traz a quinta. A pena, olha isso, a pena tem característica personalíssima, atingindo tão somente o autor do crime. Perfeito, pessoal. Aqui a gente está diante do princípio da personalidade da pena. A gente está diante aqui do princípio da personalidade da pena. Personalidade da pena. Aqui é o princípio da personalidade da pena, ou o princípio da intranscendência da pena. Ou o princípio da intranscendência da pena. Princípio da intranscendência da pena, que apenas a pessoa condenada ou sentenciada poderá responder pelo crime. Então guarda isso, princípio da personalidade da pena, da intranscendência da pena, somente a pessoa condenada pode responder pelo crime. A pena não passa da pessoa do condenado, beleza? A pena não passa da pessoa do condenado. Lembrando que esse princípio pode ter uma ligação íntima, assim, a banca pode fazer uma questão parecida, tá? Com o princípio relacionado ao princípio da individualização da pena, né? Que cada pessoa responde na medida da sua culpabilidade, beleza? Muito cuidado para vocês não confundirem isso daqui. É só lembrar do nosso artigo 5º que fala que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Portanto, aqui a questão de número 5 está perfeita, gabarito correto, beleza? Olha aí nossa questãozinha de número 6. A questão de número 6, pessoal, ela vai trabalhar em situações voltadas para as penas de caráter perpétuo, trabalho forçado, as penas proibidas, tá? Olha isso. Segundo a Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, proíbe-se totalmente as penas, exceto. Cuidado, tá, pessoal? Porque se você bater o olho aqui, você vai ver que realmente perpétuo é proibido, é proibido, é proibido, é proibido e é proibido. Professor, sacanagem, então quer dizer que não tem gabarito? Tem. Tem, muito cuidado. Cuidado com essa palavrinha. Totalmente. A perpétua é, vamos ver aqui, ó. A perpétua é proibido totalmente pela CF? Sim, totalmente. A de trabalhos forçados é proibido totalmente pela CF? Sim, totalmente. A de banimento é? É. E as cruéis? Sim, totalmente. Agora a pena de morte? Totalmente não. Totalmente não, a pena de morte não. Peraí, vamos colocar aqui, ó, as informações. Bora trabalhar as informações. O artigo 5º da Constituição Federal, o artigo 5º da CF de 88, ele vai dizer que não haverá penas. Olha isso, ó. Ele vai dizer que não haverá penas. Olha isso. Ele vai dizer que não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Não haverá pena de morte, só que a pena de morte ela tem uma exceção. Salvo guerra declarada. Então aqui tem uma exceção, salvo em caso de guerra declarada.
declarada respeitando, obviamente, os termos do artigo 84, tá, da nossa Constituição. Então, a gente sabe que não é totalmente proibida a da pena de morte. Vamos falar das outras. Também é considerado, né, que não haverá penas, tá, de caráter perpétuo. Perpétuas. Pena de caráter perpétuo não tem. Pena de trabalhos forçados não tem. Olha isso. Pena de trabalhos forçados não tem. Trabalhos forçados. Trabalhos forçados não tem. Pena de banimento não tem. Pena de banimento também não vai ter. Banimento também não vai ter. E lógico, a gente não vai ter também as chamadas penas cruéis. Não vai ter as chamadas penas cruéis. Beleza? Então a única que não vai ser totalmente, né? Totalmente aí proibida é a pena de morte. Professor, tem bizu para decorar isso daqui? Tem. Lembra da Polícia Federal banindo os cruéis. PF bane cruéis à morte. É só lembrar desse bizu. Só lembrar, a PF bane cruéis à morte. Professor, como assim? Olha o bizu. P de perpétuo, F de forçado, bane de banimentos, cruéis e pena de morte. Pronto, a gente já tem aí as penas que são proibidas. PF bane cruéis à morte. Beleza? Gabarito aí da sexta questão, letra C. Outra questãozinha que, se você não tivesse a atenção necessária, poderia perder. Mas você que está assistindo essa aula aqui não vai perder a questão de jeito nenhum. Então acompanhe comigo aí a questãozinha de número 7. Olha a questão de número 7. A Lei 7.210 de 84 dispõe que a execução penal tem por objetivo... Opa, a gente já viu isso aqui várias vezes, né? Ó, tem por objetivo efetivar as disposições da condenação criminal e de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado. Ao artigo 1º, a própria questão citou o artigo, né? Como nítido no item 13 da respectiva exposição de motivos, tem-se aí por inteiro tributo à teoria da pena denominada. Professor, como assim tributo em relação à teoria da pena denominada? Professor, como assim a situação como assim que eu tenho que saber essa situação aí voltada para a figura do tributo, teoria, exposição de motivo? O que é isso, professor? Aqui, pessoal, eu estou falando da teoria adotada. E a gente já viu que a teoria adotada no nosso ordenamento jurídico é a tal teoria mista. Lembra que eu falei? A banca pode chamar de teoria mista ou eclética. Beleza? A banca pode chamar de teoria mista ou eclética. Cuidado com isso. Beleza? Gabarito aí da minha sétima questão, letra E, outra questão bem fácil. Olha a questãozinha de número 8. Com base nos entendimentos em aplicabilidade da lei, olha isso. Com base nos entendimentos em aplicabilidade da lei, o réu preso provisoriamente, sem condenação, vai ser aplicado a LEP, em especial para assegurar direitos e impor deveres de comportamento. Perfeito, pessoal. Isso aqui está correto, tá? Professor, onde é que eu encontro isso? Eu vou encontrar lá dentro do artigo 3º. Eu lembro sempre a vocês que eu gosto de trabalhar o número do artigo da lei, que é para você ir lá dar uma lidazinha, certo? Ao condenado e ao internado sempre vai ser assegurado direitos. Beleza? Direitos inclusive, olha isso, ó, direitos inclusive que não são atingidos pela sentença ou pela lei, direitos não atingidos pela sentença
ou pela lei. Beleza? Direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Artigo 3º ele vai trabalhar essa situação, tá? Então, 8ª questão aí, gabarito correto. Professor, questãozinho de número 9. Bora ver a questão de número 9 aí. Acompanhe comigo. Questãozinho de número 9. Haverá sempre que possível distinção de natureza racial, social, religiosa ou política na execução da pena. Pessoal, pelo amor de Deus. A pena ela vai ser executada de forma igual. Não tem distinção de qualquer natureza, seja uma distinção racial, social, religiosa ou política. A gente não se preocupa. A aplicação da pena ela vai ter sempre as mesmas situações. Vai ter uma situação de igualdade na execução. Igualdade na execução. Igualdade sem nenhuma distinção. Sem nenhuma distinção. Vai ser aplicado de forma igual, tá? Ó, sem nenhuma distinção, tá? Não haverá nenhum tipo de distinção. Então, haverá sempre que possível. Deixou a nossa questãozinha de número 9 errada. Beleza? Pessoal, tá dando para perceber que não é coisa de outro mundo, né? Que dá para acertar a questão de boa na hora da sua prova. Tá dando para perceber isso, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Questãozinha de número 10 agora. Olha a questão de número 10. Ao condenado e ao internado, olha isso. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Perfeito. Olha como as questões elas têm tendência a se repetir, pessoal. Questãozinha aqui do nosso artigo 3º. Percebe como as questões elas têm tendência de se repetir? As bancas elas resolvem as questões, elas trabalham as questões e colocam as questões com tendência à repetição, tá? A gente já viu uma bem parecida com essa, artigo 3º. Bora lá para a questãozinha de número 11, bora ver a questão de número 11. O que que traz? Nos termos da lei, é correto afirmar que a execução penal... Opa, vamos ver. Nos termos da lei, é correto afirmar que a execução penal... Professor, o que eu tenho que saber em relação a esta situação? Bora ver, vamos ver aqui, ó. A banca está pedindo o item correto. Correto. Bora ver. Tem por objetivo manter o sentenciado nos estritos limites da unidade prisional. Tem nada a ver. A gente já viu isso daqui, tá? A gente já viu. O objetivo é o que? Artigo 1º, pelo amor de Deus. B. Tem por objetivo efetivar as disposições de sentença, ok? Ou decisão criminal, ok? E proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e internado. Perfeito. Gabarito aqui, letra B. Onde que eu encontro, professor? Vou colocar de novo. Artigo 1º. Vamos ver o erro das outras. C. Tem a função de impor uma pena razoável ao criminoso, para que pelo arrependimento ele não retorne ao convívio. Tá doido, é? Tá maluco? Tá maluco? Isso daqui não existe não, pessoal. Como assim não retorne ao convívio? O que eu falei para vocês? Função mista, né? A gente tem uma situação, uma função retributiva e preventiva. Então é tanto para punir a pessoa, quanto para evitar que a pessoa cometa novos delitos. Por meio de uma reeducação, tá? Ou até mesmo por meio da situação voltada para aquilo que a gente viu na situação da teoria mista, tá? Mas a reeducação ela é importante. Para que eu vou reeducar uma pessoa? Para que ela consiga voltar para o convívio, para que ela consiga ter a situação voltada para a reinserção, né? Para a reinserção social. Então isso daqui está totalmente errado, para que não retorne. Olha, a D cumpre essencialmente o papel de afastar do convívio social o cidadão que agiu em desacordo com a legislação penal. Não, né? Não, isso não vai ser o papel da minha LEP não, tá? O objetivo é isso que a gente viu na letra B. Suave, tranquilo. Vamos lá agora resolver a nossa última questãozinha de hoje, questãozinha de número 12. Acompanhe comigo. Nos termos da Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, nos termos da Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, vamos ver.
O Estado deverá recorrer apenas à cooperação de associações de parentes de presos? Claro que não. O que é que eu falei para você? É cooperação voltada para a comunidade. A letra A já está errada. B. O Estado poderá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e na medida de segurança somente nos casos expressamente previstos na sentença condenatória. Somente nos casos expressamente previstos na sentença condenatória. Professor, está errado, professor. Tá mesmo, tá? Tá errado por conta desse somente aqui, ó. Então, o item B descarta. C. O Estado poderá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e na medida de segurança. Professor, está errado. Está errado mesmo, mas por quê? Pelo poderá. Lembra que eu falei que as bancas, na maioria das vezes, cuidado com isso, tá, pessoal? Cuidado, que na maioria das vezes a banca troca essa situação. Onde é que eu encontro isso? Artigo 4º da LEP, tá? As bancas, ela troca a situação da cooperação, tá, do Estado e troca o deverá por poderá. Aqui é deverá, não é poderá. Cuidado, tá? Cuidado para não perder questão por bobagem. E a D? O Estado deverá, olha aí, ó, recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Perfeito. Nosso gabarito aqui fica sendo a letra D, beleza? Gabarito letra D. Tá vendo como é fácil? Tá vendo como é simples? Essa é a minha missão aqui, simplificar ao máximo, tá? O direito para você. Pessoal, não perde a oportunidade, tá? Não perde a oportunidade em relação à nossa Páscoa da aprovação, beleza? Os descontos exclusivos no nosso curso, tá? Que só vão durar até as 23h59. Então você não pode perder, tá? Você não pode perder esta oportunidade. Pessoal, não tem, professor, não estou conseguindo colocar o cupom, não tem problema, aponte aqui o seu celular para esse QR Codezinho que você vai ser direcionado. Professor, não sou uma pessoa muito tecnológica, não tem problema, a central de vendas ela está aqui. Quer passar no seu concurso? Quer estudar de uma forma correta, com todo o acompanhamento e com um contato direto com os professores? Então vem para a tribo do objetivo que a gente vai quebrar tudo e vai te ajudar a alcançar o seu objetivo, tá? Muito obrigado pela presença de vocês, pessoal. Eu sei que são questões aqui que na maioria das vezes vocês talvez nunca tivessem visto nessa situação, mas já dá para perceber que dá para acertar a questão em prova, que não é coisa de outro mundo e a gente está aqui para te ajudar, tá? A gente tá junto até depois da posse. Que Deus abençoe a sua vida, não para nunca, não desiste nunca. Até a próxima, valeu e tchau, tchau.